Olá, nesse dia especial que celebramos São Miguel Arcanjo, eu falarei sobre os dogmas que dizem respeito de Deus e da sua criação. E uma delas são os anjos. Quero começar pedindo a intercessão do Arcanjo São Miguel, São Rafael e São Gabriel para que a graça do Senhor transforme a nossa vida por meio deste vídeo. Amém. O primeiro artigo de fé que nós professamos é: creio em Deus, ao que se segue do dogma trinitário, e foi proclamado no Concílio de Nicéia e de Constantinopla, e por isso nós rezamos o credo niceno-constantinopolitano. Cremos que há um só Deus, ou seja, há uma única natureza, uma única substância divina, mas em três pessoas, que são distintas entre si: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somos, portanto, monoteístas, cremos num Deus uno, mas que não é solitário. São João disse na sua carta: Deus é amor, e para haver amor é necessário ter relacionalidade. É isso que a Santíssima Trindade é: comunhão de pessoas, e a obra que executam é uma obra comum, já que existe apenas uma natureza, tem uma única e mesma operação. A criação é, por isso, uma obra da Santíssima Trindade. Atribui-se ao Pai por uma questão de característica, por ser próprio do Pai a questão do gerar. Mas, como disse São João no início do seu evangelho em relação a Jesus, no início era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Ou seja, Deus Trino cria tudo e cria para a sua glória. Sobre a criação foi definido no quarto concílio de Latrão o seguinte: Deus cria do nada. Isso significa que, comparando, nós, criaturas, precisamos de matéria-prima para transformar algo. Exemplo, eu pego uma madeira e transformo num guarda-roupa. Já Deus não, ele cria e tem este poder de criar do nada, e assim ele fez. Simultaneamente, continua o concílio: desde o princípio, ambas as criaturas, a espiritual e a corporal, isto é, os anjos e o mundo terrestre. Quando a igreja coloca isso, ela se posiciona contra os cátaros, que eram em princípio maniqueístas e acreditavam que existia um Deus bom, tinha criado as coisas espirituais, e o Deus mau, a matéria. Então a igreja vem para afirmar que não. A fé católica é: Deus cria ambas as criaturas, espiritual e corporal, ou seja, os anjos e o mundo terrestre, desde o princípio. Em seguida, ele cria também, e aí continua o concílio, a criatura humana, que tem algo de ambas, por compor-se de espírito e de corpo. Já no século XIX surgiu uma ideologia chamada de deísta, que defendia que Deus havia apenas criado o universo e o deixado. Contra isso, o Concílio Vaticano I se posicionou dizendo que é fé católica que Deus não apenas cria o universo, mas sustenta. Ou seja, tudo continua existindo porque Deus não abandonou a sua obra. Assim diz o documento: Deus conserva e governa com sua providência tudo o que criou, mesmo os atos dependentes da ação livre das criaturas. Com isso, o que a igreja está dizendo? Que Deus, sendo soberano dos seus desígnios e tudo governando em sua divina providência e conservando, ele também se utiliza das criaturas para manifestar o seu projeto. Portanto, os anjos são um instrumento da divina providência, e também os homens podem livremente tornar-se aquilo que diz São Paulo na carta aos Coríntios: cooperadores de Deus. Portanto, da causa primeira, que opera por causas segundas e através delas. E isso não o diminui, pelo contrário, demonstra a sua grande bondade e também a nossa dependência, demonstrando assim que sem ele a criatura se esvai. A partir dessa convicção, nós conseguimos compreender qual é a fé católica a respeito do pecado. No século V, a igreja combateu Pelágio, que sustentava que, por força própria, por sua vontade, o homem poderia tornar-se moralmente bom sem o auxílio da graça, limitando então a questão de Adão a um simples mau exemplo. Porém, a igreja condenou esta heresia pelagianista. Mas a igreja combateu também o erro dos primeiros reformadores protestantes, que afirmavam que a natureza humana estaria completamente invertida, liberdade anulada em decorrência do pecado original, e portanto seria algo aí insuperável. A fé católica sustenta que o homem tem, pelo pecado original, sim, a natureza lesada e inclinada ao mal.
pois isso o afetou. Mas ele pode, não por suas próprias forças, como Pelágio afirmava, mas pelo auxílio da graça, redimir-se por meio de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Pois como vai dizer as Sagradas Escrituras, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós podemos ver isso claramente por meio da vida dos apóstolos. A graça de Deus infundida por meio do Espírito Santo, que é o santificador, transforma-os de homens medrosos em homens corajosos, anunciadores do Evangelho e mártires da fé. Deus, sendo bom, ele só cria coisas boas. Os anjos, todos foram criados bons. Acontece que, por livre iniciativa, alguns caíram, pois rebelaram-se e assim tornaram-se maus. A matéria não é má, somente criaturas espirituais é que podem pecar, justamente porque tem a liberdade de escolher. É justamente por uma ação livre das criaturas que o pecado entra no mundo. Mas Deus, em sua divina providência, faz surgir até mesmo dos maiores males e pecados um bem muito maior. Porque Ele pega a miséria, a fraqueza e transforma em força. Ele é um Deus rico em bondade e misericórdia. Portanto, aquilo que parece o fim pode ser o começo de uma linda história de amor. Se você gostou desse GTV, se fui clara, coloque aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo e salva para você assistir novamente sempre quando quiser. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou